Olá, tudo ótimo com você? Bom, eu, como sempre, eu creio verdadeiramente que sim, porque você já sabe disso. Eu creio que você já sabe que é o dom da vida, tá bom? Então vamos tomar um café? Por isso que tá aqui essa caneca, nessa tarde, nesse final de tarde de sexta-feira. Eu quero fazer essa live aqui, esse vídeo, deixar esse vídeo para você que vai assistir gravado, com como se diz, uma frase ou um jargão muito usado, né? E eu já venho falando sobre isso há alguns dias, algumas semanas atrás, mas confesso que alguns dias não tenho feito tanto vídeo gerando conteúdo para você aqui que acompanha as minhas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, enfim, eu não sei qual meio de comunicação que você acompanha aqui os meus conteúdos que eu disponibilizo para ajudar e apoiar, na verdade, o maior número de pessoas a ter essa liberdade, tá bom? Então, vamos tomar um café. Tome o seu café aí aonde você estiver agora e separa breves minutos. Diferente do que realmente eu confesso, eu sei que eu tenho essa falha, isso a melhorar, né? Concentrar o conteúdo e trazer ele de uma forma muito mais eficiente, muito mais objetiva, tá? Mas lembrando que quando eu abro essa câmera ou eu faço uma gravação de um áudio, né? Eu tenho um grupo fechado, um grupo exclusivo, onde eu passo para as pessoas, compartilho para as pessoas um pouco do conhecimento que eu adquiri, um pouco das estratégias que eu aprendi e que eu venho aprendendo nesses 9 anos. Então, não é tão simples assim compartilhar aquilo que você passa 9 anos da sua vida muito focado, muito focado. Desses 9, vamos dizer, propriamente 7 anos, eu tenho estado de forma imersa mesmo, tá bom? Então nós vamos falar um pouco aí sobre por que eu, Lucas Miranda, acredito que lavagem cerebral é um mito. Mito, ok? Deixa eu coçar meu nariz aqui. Você que tá ao vivo aí, você que tá ao vivo, ou você que vai assistir gravado, depois você comenta aqui, por favor, tá bom? Coloca aí se você tá me vendo ou me ouvindo bem, se tá chegando som e áudio legal pra você, tá bom? Digita aí sim ou não, ok? E, claro, a cidade de onde que você tá me assistindo. Isso pra mim é muito importante, porque assim eu consigo saber realmente aonde tá chegando esses conteúdos, e é também um prazer enorme reconhecer você. Então é através do seu comentário que eu consigo saber realmente quem participou, seja ao vivo ou assistiu gravado, tá bom? Então vou tomar meu café pra gente dar sequência. E, eu vou colocar esse copo aqui, que daqui a pouco eu vou dar um exemplo com ele, justamente pra gente deixar bem claro sobre o objetivo, tá bom? Deixa eu ver como é que tá o som aqui, se tá chegando legal pra quem tá ao vivo agora. Ótimo, tá chegando bem, ok? E eu quero passar aqui, primeiro, com todo respeito e carinho, tá? Com todo respeito e carinho por você que está assistindo esse conteúdo, que vai assistir esse vídeo gravado, eu quero que você pense sobre isso. Até porque eu sou uma pessoa que vivi isso na íntegra, no extremo da paixão, vamos dizer assim. Não no profundo do profundo ou das coisas mais bárbaras, tá? Mas eu quero fazer uma comparação para você compreender melhor essa realidade, tá bom? Compreender melhor essa realidade. Que é o quê? A questão dos esportes, tá? Principalmente no nosso país, no Brasil, né? Porque, como eu já fiz uma live aqui, já fiz um conteúdo, já gravei esse vídeo, depois você entra, coloca aqui que você consegue assistir, tá? Busca aqui. O Brasil é o país do quê? Eu fiz uma live trazendo as pessoas para perguntar. Claro que muitas pessoas responderam várias coisas, mas mundialmente o Brasil é conhecido por isso. O Brasil é o país do futebol, não é verdade? Mas aí é que tá. E por que eu tô falando sobre lavagem cerebral e aliando, né, fazendo uma conexão ou um paralelo com o futebol ou com os esportes? Porque é questão de comportamento mental. É isso que eu quero que você entenda, que você absorva, para você sair, quebrar mesmo essa corrente, quebrar essa cadeia, essa algema, porque essa algema na realidade, ela é interna e não externa. Os nossos problemas, ou melhor, como eu gosto de dizer, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, elas não se resolvem de forma externa, se resolvem de forma interna. Primeiro eu, para depois eu conseguir resolver externamente. Eu tenho que melhorar primeiro dentro de mim, executar ações de melhoras contínuas dentro de mim, então principalmente na mente, certo? Um dos meus grandes mentores, ele falava assim na vida, que todos os problemas da sua vida, todos os problemas das nossas vidas se resolvem na palma da mão. Olha assim pra sua mão. Olha aí. Agora, pega e faz assim com a sua mão, ó. Aqui na frente e aqui do lado. Tá vendo? É um palmo. Um palmo. É o tamanho da sua cabeça. É o que tem dentro da sua mente. É isso que vai resolver os seus problemas. Como? Pensar na solução. Não ficar focado, tá? Não ficar focado simplesmente no problema, na dificuldade, na adversidade. Pense na solução. E aí as coisas vão começar a caminhar. E eu tô falando isso com todo respeito e carinho referente ao futebol por causa dessa prisão que é imposta na sociedade, nos nossos meios de comunicação, principalmente por essa paixão nacional, né, que foi criada, instaurada na nossa cultura. É assim mesmo que acontece. É instaurado na cultura aquilo que tem, vamos dizer assim, benefícios para uma minoria.
Tá? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda por que eu acredito que não existe lavagem cerebral. Porque é simplesmente um jargão, ou seja, é muito mais uma forma de eu terceirizar uma responsabilidade do que propriamente existir o que é o termo usado como lavagem cerebral. Isso partiu lá na Segunda Guerra Mundial. Não vou aprofundar aqui porque não dá, que eu quero fazer esse vídeo de forma recorde, dos recordes, que é o tempo total desse vídeo. Então, principalmente, a lavagem cerebral se dá pela persuasão, tá? Você é persuadido e a circunstância no qual você está exposto, ou seja, e química, tem 3 fatores, tá? Que eu tô me recordando aqui. Se você ler lá no significado na Wikipédia, o que é lavagem cerebral, você vai ver tudo certinho, até porque lá nos Estados Unidos fala claramente lá na Wikipédia que não é comprovado cientificamente. Então é isso que eu quero passar para você. Isso é mais um comportamento da nossa mente e que algumas pessoas que têm muito mais conhecimento, tá? E que de certa forma não usam esse conhecimento de uma forma muito produtiva e eficiente para o todo, e sim para alguns, não quero dizer que é todos, tá? Existem exceções, obviamente, mas eles usam em favor de alguma causa, seja essa causa boa ou seja essa causa ruim. Só que aí é que tá o ponto, é porque em grande parte acontece que a causa não é tão boa, tá? Ou ela parece boa, mas no fim não. Então, persuasão, exposição química e pressão física, vamos dizer assim, agressão física, tudo isso acontece na nossa mente de uma forma muito mais intensa do que externa, tá? Do que externa, ou seja, eu ser agredido, chicoteado, etc, tá bom? E quimicamente falando, pelos prazeres, você é persuadido, tá? Então, a palavra, né, ou esse termo usado, lavagem cerebral, é simplesmente, na minha concepção, na minha humilde concepção, no meu ponto de vista, depois de anos estudando, dezenas de livros lidos, horas e horas e horas, centenas de horas de treinamento sobre desenvolvimento pessoal e crescimento pessoal, não estou falando de autoajuda, pelo amor de Deus, tem pessoas que têm dificuldade com isso, autoajuda é bom sim, mas até um certo ponto, tá? Porque as pessoas são muito místicas, há uma complexidade quando se envolve as palavras que, de certa forma, isso gera benefício para as pessoas, porque a ajuda sim gera liberdade, só que aí junta a questão de religião e tem muitos fatores. Eu não quero aqui, eu prefiro, aliás, não ser persuasivo a esse ponto de você confundir que eu estou sendo aqui religioso, entrando nesse termo, tá? Então, lavagem cerebral é sim somente uma forma de dar desculpa, de eu simplesmente virar e dar uma sensação para o meu cérebro, né, que eu não tive responsabilidade por aquilo que eu comprei, por aquela ação que eu tive, enfim, eu simplesmente viro e falar, eu sofri uma lavagem cerebral, nossa, você tá ficando muito louco, Lucas. Você sofreu lavagem cerebral? Eu, por exemplo, já tive essas colocações, tá? E aí eu tô usando futebol porque é o seguinte, eu vi a hipocrisia muito clara como é aplicada na sociedade e as pessoas não conseguem perceber. E eu tô falando porque eu já fui esse exemplo. Então eu prefiro dar o exemplo da minha pessoa, porque tem muita gente que confunde isso, né? Porque tem pessoas que me conhecem mais próxima, de forma pessoal, e elas não conseguem juntar o Lucas do passado com o Lucas do presente. Isso gera uma confusão na mente das pessoas. E aí elas acreditam ou enxergam que eu estou sendo hipócrita quando eu uso um exemplo da sociedade, então eu prefiro isentar. Hoje eu uso o exemplo pessoal porque eu vivi isso na pele. Então eu fui uma pessoa muito esportista, muito fanático por futebol, muito dedicado a isso, a ir no estádio, a acompanhar todos os jogos, a ser sócio torcedor do time, comprar camisa, comprar coisas artigos do time, defender com unhas e dentes, né, a bandeira do meu time, enfim. Mas aí é que tá, olha o perigo e que você pode estar sendo exposto. Eu estava acompanhando, é muito difícil eu assistir esse tipo de conteúdo hoje. Por quê? Porque é eu que escolho os meus conteúdos e a gente tem que tomar cuidado, porque é aí que acontece, entre aspas, a lavagem cerebral que você é sujeito. Porque você tem que escolher aquilo que você assiste, as pessoas que você segue, os livros que você lê, porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Uma frase do Jim Rohn. Mas essas pessoas hoje em dia não é só fisicamente, não é só dentro da sua casa, tem vários fatores que aqui também eu não vou abordar. Mas é muito importante o tipo de conteúdo, e hoje eu consigo ver a clareza, porque eu tive um momento da minha vida, uma fase da minha vida, que eu ouvia todos os programas esportivos de uma rádio, tá? E eu assistia todos os programas de esportes. Era incrível. Se eu tivesse em casa, eu ligava a televisão só para assistir esportes. Se eu tivesse no carro dirigindo, que eu trabalhava dirigindo, eu ouvia todos os dias, todos os programas esportivos daquela rádio. Começava de manhã, ia no meio do almoço, no meio da tarde, no meio da noite e no final da noite. É incrível. E eu assistia, e é fantástico, gostava. Mas aí é que tá. Porque você vai tanto absorvendo só aquilo ali que você enxerga e encara somente aquilo como uma verdade. Somente aquilo como uma realidade. E aí tem que tomar cuidado, porque nesse momento você passa a ser induzido a tomar ações e fazer escolhas em prol somente daquilo ali que você está vivendo, que você está ouvindo, que você está assistindo. E aí eu vi a hipocrisia porque mudou a final do Flamengo, né?
mudou a final da Libertadores, a saiu do Chile e foi pro Peru. E aí eu tava vendo um canal que é um canal fechado, que tem uma qualidade melhor, porque os canais abertos, assim, pra acompanhar até o esporte, eu confesso, pra mim é muito difícil, porque tem muita baboseira, né? Muito mais baboseira do que no fechado. E aí no canal fechado, eles agora até adotam a linha de fazer lives, né, no Facebook. Essas pessoas, eu tava reparando ali a conversa, é muito difícil porque eles dão muita volta, né? Se você acha que meus vídeos são demorados, eu fico imaginando assistir programa de esportivo 1 a 2 horas por dia e como é que a gente consegue. Mas eu consigo te mostrar por que você consegue, porque a sua mente está habituada com esse padrão de comunicação. Então é gostoso, é prazeroso. E uma vez que torna-se um hábito, vira prazer. E aí a sua mente, ela foi feita para isso. É padrão comportamental. É aí que você precisa entender. É essa liberdade que eu quero que você chegue a ela, tá? Que você alcance, porque tá dentro da sua mente. E aí os caras começaram a falar que agora a passagem, eles fizeram um levantamento lá. Olha só, como a audácia, né? A audácia, que é quando você não tem o conhecimento. Os termos, as palavras usadas, tudo isso impacta na sua mente, né? Eu tô prestando serviço, eu tô fazendo uma prestação de serviço. Olha como que fica bonita essa palavra, né? Eu tô fazendo uma prestação de serviço aqui, informando quanto que ia custar, se vai de avião, se vai de ônibus, enfim. Será que ele estava prestando uma prestação de serviço mesmo? Ou ali por trás tem um intuito real de colocar o máximo de torcedores para assistir aquela final lá no Peru? Aí é que tá, é a pergunta que eu te faço que você tem que responder. Será que realmente eles estavam sendo ingênuos de falar aquilo ali simplesmente por ingenuidade, né? Ou para confrontar a Conmebol e etc? Ou será que ali tinha um interesse genuíno por trás? É isso que é a questão. Porque em grande parte, eu não posso ser hipócrita e falar com você que eu não tenho um interesse genuíno de fazer esse vídeo com você. Eu não posso dizer que não. Eu tenho sim um interesse genuíno, tá? Eu tenho um interesse genuíno de gerar audiência aqui nas minhas redes sociais, das pessoas conhecerem o meu trabalho. Tenho sim esse interesse genuíno, até financeiro. Não posso dizer que não, porque aí sim eu estaria indo, como se diz, em desacordo, tá? Com o meu propósito de vida, que é clareza, gerar liberdade para as pessoas, assim como eu um dia consegui ter essa liberdade através do meu desenvolvimento pessoal. Então, aí os caras estavam falando, não, ida e volta 56 mil reais. Pensa nisso. 56 mil reais para você ir assistir um jogo que vai acabar em 90 minutos, o seu dia vai ser um final de semana. E você vai ali investir ou gastar, eu falo hoje com todo o coração aberto. Eu sei que muitas pessoas vão rechaçar, vão recriminar, mas eu não me preocupo com isso, porque o mais importante do meu conteúdo é gerar transparência para as pessoas e eu ser verdadeiro de acordo com aquilo que eu acredito, que está relacionado às minhas crenças, os meus valores e os meus significados. Tem muita gente que sabe do meu estilo de trabalho, qual é o meu, vamos dizer, eu trabalho com marketing digital, eu trabalho através da internet, né? Então, tem muita gente que fala assim pra mim, ô Lucas, mas você não devia falar isso. Ô Lucas, você não devia falar aquilo. Olha, a questão não é o falar ou não falar. A questão maior que eu peso hoje é os valores, os meus significados e as minhas crenças. Eu tenho que estar de acordo com isso, porque senão eu não tenho paz de espírito. Eu não tenho aquela paz interna. Se eu ficar olhando só para o meu umbigo, para satisfazer o meu ego, para satisfazer os meus negócios, eu não vou atingir o meu alvo principal, que é cumprir a minha missão, o meu propósito de vida. Lembra disso, propósito. Você nasceu para ser uma pessoa única e não igual os outros. Se Deus quisesse que você fosse uma pessoa igual em comportamentos e ações e personalidade, Ele não dava o livre-arbítrio para as pessoas. Ele criou uma pessoa livre. Porém, a liberdade é conquistada, decidida e conquistada na mente, tá bom? Então esses caras estavam lá falando sobre isso, tá? E o mais, assim, para finalizar, o mais acessível valor que eles informaram, né, nesse dia, foi em torno de R$3.500, tá? Entre custo só de passagem, ida e volta, tá? E lógico que ainda faltava hospedagem, se você não fosse se sacrificar tanto, né? Alimentação, enfim, vamos colocar assim por baixo, nos panos, né? Você vai gastar aí R$5 mil para assistir o jogo da final da Libertadores de 2019. Beleza, fantástico, uma data marcante. O Flamengo não faz isso há anos, né? Há décadas, né? Gerações não conheceram esse Flamengo campeão. Vai ser marcante, é positivo, mas eu quero falar da parte mais importante, que é a sua vida em décadas para frente, porque as suas escolhas e decisões do presente é que vão determinar o seu futuro. E é isso que as pessoas não conseguem entender. E é isso que está acontecendo, porque a gente fica assistindo qualquer coisa, consumindo qualquer tipo de informação, e informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria, e eu acabo engolindo aquilo ali, sabe? Famoso engolir sapo. Já viu essa expressão? Você começa a ter uma vida numa bola de neve, numa ratoeira, numa roda dos ratos, sem perceber. Porque você não escolhe mais, o mundo escolhe por você, a sociedade escolhe por você, as pessoas que você trabalha escolhem por você, a igreja que você vai, que se congrega, a religião que você frequenta, que escolhe por você. E isso não é o que você nasceu para fazer, isso não é o que você nasceu para ser. Você precisa assumir as rédeas da sua vida. Eu tô fazendo esse vídeo com uma força muito grande,
Assim, eu tô até me surpreendendo a mim mesmo, pessoalmente, porque eu não imaginava que eu ia chegar a esse ponto de falar isso. Mas aí os caras chegaram a um ponto que eles falavam assim, mas eu não acredito, vendo que o país, como tem, a circunstância, como vive, pessoas vão se expor. Será que não? Porque no final de tudo, por mais que eles estavam ironizando, criticando, isso se chama-se gatilhos mentais que são ativos na mente das pessoas. Eles falavam que no final, a pessoa ia ter uma história linda para contar. Olha, incrível. Imagina isso, uma pessoa que vive numa classe média, que seja classe média alta, tá? Classe média alta. Imagina uma pessoa gastar 56 mil ou 60 mil reais, vamos colocar aí 55 mil reais, que seja 50 mil reais para ela ir e voltar de avião, confortável, hotel, enfim, e ela tem essa condição financeira. Tudo bem, não tem problema quanto a isso. Quem tem pode pagar, pague, porque isso é lazer. É maravilhoso. Mas induzir essa pessoa, porque era claro a conversa e a comunicação deles. Não, porque tem gente que vai poder pagar isso com 24 vezes, 36 vezes. E dá pra fazer. Quantas pessoas já não fizeram esse tipo de loucura? Tem pessoas que vão vender seu carro. Não, mas isso não é... Claro que vão fazer. Principalmente as pessoas que não têm o que eu falo, que é o fruto da lavagem cerebral. Conhecimento. Uma vez que você não tem conhecimento sobre algum assunto ou sobre alguma circunstância e situação, e principalmente você não transformou conhecimento em sabedoria, porque é um processo. Informação torna-se conhecimento e conhecimento vira sabedoria. Você se sujeita àquilo que está sendo imposto pela sociedade. Então, assim, toma cuidado com isso. Você precisa pensar sobre isso. Lavagem cerebral não existe. Isso é um jargão que muitas pessoas usam para dominar a grande massa popular. E aí, para finalizar, porque para não tomar mais o seu tempo, né, o vídeo já estendeu, eu vou finalizar com essa frase. Outro dia eu vou trazer um vídeo, um conteúdo pra gente falar sobre isso. E pra você perceber que está totalmente ligado aos nossos comportamentos cerebrais. Você precisa se autoconhecer. Você precisa saber as coisas que realmente vão ser importantes para você realizar no presente, que vão gerar os resultados no futuro que você sonha. Porque sem ação não existe colheita, não existe resultados, tá bom? Então, a gente precisa. E tudo é padrão mental, comportamento. Tudo que existe, igual esse copo só existe hoje porque um dia uma pessoa pensou e materializou, escreveu e transformou a ideia no papel e do papel virou um projeto. E aí sim, nasceu o copo. Tá bom? E essa frase me veio, esse insight, que eu convivo com muitas pessoas, eu me relaciono com muitas pessoas, em negócios, em grupos fechados, em masterminds, em várias circunstâncias. E eu mesmo, por isso que as minhas frases você sempre percebe que eu me coloco nela, porque eu estou falando também da minha vida. Por mais que eu já tenha um certo nível de conhecimento, volta e meia isso acontece comigo. Olha só essa frase. Sem viver uma verdadeira metanoia, as pessoas não querem ser ajudadas. E você vai falar, Lucas, mas eu quero ser ajudado. Não é verdade? Então, pensa nisso. Sem viver uma verdadeira metanoia, as pessoas não querem ser ajudadas, mas sim viver escoradas. Eu prefiro muito mais que alguém faça ou responda para mim do que propriamente eu pense e busque a solução e resolva o problema. Tá? Eu vou finalizar nessa frase, pense nisso, tá? Sem viver uma verdadeira, eu vou até deixar o link aqui da frase abaixo do vídeo para você comentar, de preferência também, se for possível, claro, lá na frase. Comenta lá. Eu não fiz reflexão nem nada dessa frase ainda, porque eu quero buscar essa linha sempre na minha vida. Eu prefiro não ser irônico. Eu prefiro não ser de uma forma que eu esteja sendo acusador. Eu não quero nunca parecer isso, mas é lógico que palavras podem ser confundidas, porque o segredo da comunicação não é o que eu estou falando aqui, é o que você vai entender aí do outro lado. Esse é o segredo da comunicação. Só que por medo, por falta de conhecimento, eu estava conversando inclusive com um grande amigo meu, fiquei meia hora no telefone com ele, a gente conversou sobre isso, mas por medo, por falta de conhecimento, por causa dessa prisão que eu tenho na minha mente, eu acabo não me expressando. Eu não consigo falar aquilo que eu penso porque eu tenho medo das reações das pessoas. E isso hoje eu posso te afirmar com toda clareza e toda certeza, porque isso aconteceu na minha vida. Eu tenho liberdade hoje total por causa disso, porque eu consigo falar com as pessoas mesmo sabendo que eu posso ser recriminado, que eu posso ser rechaçado, que eu posso ser injuriado, que eu posso ser defamado, que eu posso ser acusado, enfim, não importa o termo negativo que você quiser colocar, mas só que isso não me afeta mais. Por que não me afeta mais? Lucas, como é que você conseguiu isso? Porque eu sei a minha verdadeira identidade. Eu sei o porquê e o para que eu faço o que eu faço. O meu mentor, um dos meus mentores fala muito isso, Thiago Brunet. Eu sei o porquê e o para que eu faço. Então, quando você sabe o seu propósito de vida, você desenvolve uma mentalidade de sucesso, ou seja, você chega a um nível de inteligência emocional, você não importa mais simplesmente com o que as pessoas vão achar. Mas o mais importante é você cumprir a sua missão. E, obviamente, você consegue ter o discernimento que você não vai agradar a todos. É impossível agradar a todos. É impossível. Por isso que no meio do vídeo eu falei que tem pessoas que vão assistir esse vídeo e vai falar, pô, esse cara trabalha com marketing digital, pode ser que tem pessoas da minha equipe que vão pensar isso, pô, ele tá dando um tiro no pé. Mas a questão não é o tiro no pé do meu bolso financeiro. É
os meus valores, os meus significados e as minhas crenças. É a paz de espírito, é interno, é de dentro para fora. E aqui eu estou entregando o meu melhor. Então eu quero que você pense nisso. Você pense nisso. Se você buscar conhecimento, nada vai te parar no mundo. Não vai haver dificuldade, adversidade que vai te impedir de progredir, de ser uma pessoa feliz, independente se você tem dinheiro no bolso ou não, se você tem carro ou não, se você tem casa ou não, se você tem emprego ou não, se você tem igreja ou não, se você tem religião ou não, até porque não importa a religião. Essa deficiência que tem no nosso coração, essa carência que tem no nosso coração, é uma conexão com Deus, direto, propriamente direto com Ele. E esse cara aqui, ó, esse cara ali, ele pagou o preço por isso. Ele pagou o preço por isso. Então, você só precisa entender que ele é o caminho, e eu não estou falando aqui com religião. Você precisa se libertar da religião, tá bom? Então, com todo carinho, com todo respeito a todas as religiões. Mas conhecimento é tudo. Tudo. E no dia que você começar a compreender isso e começar a imergir, a aprofundar, você vai cada vez mais descobrir e se libertar de várias crenças limitantes e de vários paradigmas, tá bom? Então pensa nisso. Pensa nessa frase e comenta lá, eu vou colocar o link, seu ponto de vista sobre essa frase, ok? Um grande beijo no seu coração e até um próximo vídeo, um próximo momento juntos.